Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, estamos iniciando o programa Construção Dinâmica na TV, que terá como assunto principal a qualificação da mão de obra de vários segmentos da construção civil. E para falarmos de qualificação de mão de obra, nós estamos em uma escola especialista, o Instituto da Construção, que é uma entidade especializada em cursos profissionalizantes e treinamentos, especificamente da construção civil. Vamos iniciar o programa com o professor Carlos, que está ministrando aulas de gesso acartonado e drywall. Carlos, explica para o nosso amigo telespectador o que é o sistema drywall. O sistema drywall, ele é um sistema utilizado hoje em dia muito útil na construção nossa, porque é um produto a seco, é uma utilização de um processo rápido, onde ele gera pouco resíduo de lixo, né? Então ele é um sistema muito prático, econômico e rápido, até porque todo o material nosso ele é reciclável. Então no caso aqui a gente tem facilidade em trabalhar com drywall. Então ele é seguido de perfis com chapeamento em gesso acartonado, onde ele vai estar facilitando o trabalho de qualquer tipo de construção civil hoje em dia, né? Hoje a gente trabalha com um treinamento um pouquinho mais específico, justamente para qualificar cada vez melhor os nossos montadores. Então isso influencia muito no rendimento e na produção final do nosso produto. A gente tem muitas regras onde a gente tem que estar obedecendo, entre modulação de aço, fixação com espaçamento entre parafusos. Isso é muito importante hoje no drywall, por isso que o colégio vem cada vez mais aperfeiçoando os montadores, né? Os alunos saem daqui totalmente qualificados e prontos a qualquer tipo de situação em obra. Então eles saem daqui sabendo todas as regras dentro das normas BR da brasileira, né? O processo drywall é um processo muito simples, né? Ele não requer uma mão de obra muito pesada, e sim uma mão de obra mais qualificada, né? Mais estudada. Então, no caso aqui, a gente pode observar no vídeo ao lado que é muito simples e muito rápido e o ambiente está sempre seco. O canteiro de obra é sempre seco. A gente pode observar aqui que até mulher pode estar trabalhando nesse sistema. Hoje em dia, construtoras utilizam muito esse sistema por ser mais rápido, prático e facilita muito a instalação de outros acessórios. No caso de elétrica e hidráulica, eu faceei um lado com o drywall, eu tenho a parede aberta para estar fazendo o restante das outras instalações, inclusive a aplicação de isolamento térmico e acústico. O que na alvenaria ele não me proporciona essa facilidade. Aqui eu tenho uma parede aberta onde eu posso estar trabalhando esse tipo de recurso. Então, como vocês estão vendo aqui, é muito simples a aplicação desse material. A resistência ela é tão boa quanto a alvenaria. Ela, na verdade, ela se torna um pouquinho melhor porque é um produto isolado do chão. Ele não é um produto que troca a alcalinidade do solo em relação ao material. Então o material ele está acima do contrapiso. Então toda a parte úmida, parte de umidade da edificação está compactada no solo. Nesse caso a gente não tem, porque a gente está aplicando o drywall sobre um contrapiso. Elimina esse tipo de problema. O metal ele é um metal que já tem banho de galvanização apropriado para receber esse tipo de situação, né? Vocês podem observar, no caso do metal, toda a fixação é feita com parafuso, não com solda. A solda ela destempera e tira a proteção do metal. Nesse caso não, é tudo parafusado. Então os alunos que participaram desse curso de drywall aqui no Instituto da Construção, eles já saem aptos para o mercado de trabalho, com certificação e a certeza de uma prestação de serviço de qualidade. Agora nós iremos pedir o nosso intervalo de comerciais e após um pequeno trecho da aula de blocos estruturais do professor Walter. Nós já voltamos. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Professor Walter, o que os alunos do Instituto da Construção estão aprendendo agora? Hoje eles estão iniciando a aula prática de assentamento de bloco estrutural. Ontem eles tiveram a aula teórica, conhecendo toda a família de blocos, desde o bloco 54, o bloco de 39, o bloco de 24, a pastilha, que é o bloco de 5, que é chamado, para compensação, para adequar os vãos de porta e janela. Para isso que existem todas essas medidas de bloco, tá? E o pessoal estão de parabéns. Você veja que estão assentando até bem pela primeira aula.
Como vocês estão vendo nessa aula que o professor Walter deu, de blocos estruturais, os alunos realmente aprendem e saem especialistas aqui do Instituto da Construção. Então vale a pena você participar dos cursos. E agora você vai conhecer um pouco do Instituto da Construção com o Marcos. O Instituto da Construção é uma rede de franquias presente em todas as grandes capitais do Brasil. Estamos chegando em Curitiba com o principal objetivo de qualificar e dar a formação necessária para os profissionais e para os interessados em ingressar na área da construção civil. Você é profissional da área, trabalha a vida toda, trabalha 10 anos, 20 anos, pois é, a construção civil está evoluindo muito e você não tem certificação. Você aprendeu lá com teu pai, aprendeu sozinho, então aqui é o seu instituto para você pegar qualificação e pegar o seu certificado. Com certeza, quando você for pegar uma empreitada, um serviço, tendo o certificado do Instituto da Construção, você vai poder cobrar mais e vai ter uma melhor receptividade. Agora, você não trabalha na construção civil e quer começar nessa área que está em plena evolução, pleno crescimento e está agregando muito valor financeiro no bolso, tem que conversar com eles. E eles têm várias opções de curso, não é mesmo, Marcos? Isso mesmo, estamos trabalhando com os cursos já com turmas abertas de gesso acartonado, pedreiro assentador, o pedreiro azulejista, o instalador elétrico, o instalador hidráulico e o mestre de obra. Todas turmas abertas, mas que são possíveis ainda novos ingressantes. De um curso para outro dá uma diferença de carga horária. Mas a média de quanto a carga horária? A carga horária basicamente de 108 horas, uma variação de 232 horas, que é o nosso curso de mestre de obras, mas a média dos cursos é entre 4 e 7 meses para conclusão. Você entra sem saber nada e sai formado. Além das aulas práticas, nós temos as aulas fundamentais, que vai abranger primeiro os socorros, segurança do trabalho, a NR18, a NR10 para o eletricista, a ISO 14001, enfim, vai ter toda a base necessária para, além da prática, ser um profissional completo. O que eu preciso de requisito para poder participar desses cursos? Além da ambição de estar entrando no mercado maravilhoso, ter pelo menos 16 anos de idade, basicamente o pré-requisito é só a idade. Inclusive estamos com turmas femininas e o mercado está absorvendo bastante. Enfim, o pré-requisito é somente a idade. Quando a gente fala em pedreiro que você vai construir, né, lá em casa você já fica pensando, meu Deus do céu, é 6 meses de terror, de bagunça, de folia. Mudou. A construção civil não é mais isso, desde que tenham profissionais qualificados. Se eu sou empresário, tenho uma construtora, está difícil a mão de obra qualificada. Vocês têm algum tipo de parceria ou vocês mesmos promovem cursos agendados com essas construtoras? Temos parceiros, sim. Inclusive já trabalhamos com esse modelo de parceria. Grandes construtoras, empresas de RHs, que já têm firmado parcerias com o Instituto da Construção com essa finalidade de treinar o seu pessoal ou até mesmo buscar no mercado de trabalho o público avulso, que a gente chama, para estar sendo qualificado aqui pelo Instituto da Construção de uma maneira já padronizada pela empresa parceira. Então, para você que está interessado, tem que vir aqui ou ligar para qual número? 3086-0061. Senador Salgado Filho, 3207, no Uberaba. www.institutodaconstrução.com.br. Procura lá a unidade Curitiba. E você, seja bem-vindo aqui ao Instituto da Construção, não perca tempo, se profissionalize, tenha o certificado, melhore a sua vida, venha para cá. Então o Instituto da Construção veio para quê? Para melhorar e qualificar a mão de obra no Brasil. E paralelamente a esse curso, nesse dia que nós gravamos, teve um workshop, não foi mesmo, Arilton? Isso mesmo, nós tivemos um ciclo de palestras aqui no Instituto, envolvendo os nossos parceiros, a Tigre Conexões, a Brica Blocos e a Azul Concreto, onde eles ministraram palestras que vieram integrar ainda mais os nossos alunos com o mercado de trabalho e aquilo que está em voga hoje nesse mercado. A Tigre falou de pequenos reparos, a Brica abordou temas da construção a seco e a Azul Concreto falou sobre cimento, através do Sérgio, que é nosso parceiro. Foi uma palestra muito interessante, que agregou valor aos alunos e pôde mostrar ao mercado aquilo que o Instituto quer, que são as parcerias com essas empresas. Então agora nós vamos mostrar um pequeno trecho dessas palestras e uma pequena entrevista com cada uma das empresas. É um assunto que eu acho que vocês não devem ter tido muito contato ainda. Com o cimento eu tenho certeza que sim, agora com o assunto não. Então a gente vai ver algumas coisas aí a respeito de cimento. Uma definição, histórico, alguma coisa de produção, como é que o Brasil está posicionado em relação aos outros países. Vamos falar sobre as matérias-primas, como é fabricado, falar um pouquinho também sobre a nomenclatura, a utilização, um pouco de controle de qualidade. Então o cimento é uma cola com propriedade hidráulica. Por quê? Ele reage com água, é diferente do cal. A cal é um aglomerante também, ela também aglutina, também aglomera, mas é aéreo. A cal reage com o ar para endurecer. A principal característica do cimento é essa, é um aglomerante hidráulico, reage com água e permanece duro mesmo dentro da água.
Até antes da própria civilização, os homens já procuravam um lugar para se proteger e proteger as suas famílias. Começamos lá com as cavernas, depois fomos para construções em pedra e de lá o mundo veio evoluindo. A matéria-prima usada na antiguidade para a construção civil era cal e cinza vulcânica. A mistura de cal com cinza vulcânica fazia uma pasta que depois, com o tempo, ela endurecia. E o barro também não? E barro. No começo da história do Brasil, de 500 anos atrás, era utilizado areia, barro e óleo de baleia. Essa necessidade de produzir alguma coisa que fosse colante para a gente poder juntar pedra, para poder juntar algumas coisas para fazer edificações, vem de milhares de anos e as coisas vêm evoluindo. A invenção do cimento foi até hoje, ou é até hoje, uma das principais invenções da face dessa terra. A partir do cimento que a civilização humana, que as edificações começaram a evoluir realmente. Então, em 1756, esse cara, John Smithson, foi contratado para recuperar esse farol. Esse farol ele ficava na praia, a maré subia, molhava, era cal, desagregava, tinha que recuperar. Aquela recuperação, aquela manutenção no farol era interminável. Então ele pensou, eu preciso de alguma coisa que eu faça e aquilo ali permaneça mesmo dentro d'água. Foi daí a necessidade de se criar alguma coisa que permanecesse sólida mesmo dentro d'água. Quase 70 anos depois, algumas pesquisas começaram a ser feitas para chegar com esse objetivo. Esse francês chamado Louis Vicard, ele construiu um forno e começou a queimar algumas pedras porque ele achava que se queimasse calcário a coisa ia dar certo. Só em 1824, quase 70 anos depois da necessidade, é que a coisa realmente aconteceu. Joseph Aspdin patenteou e produziu cimento em escala industrial pela primeira vez na história. Ele calcinou pedras de calcário com um pouco de argila, moeu e ele achou que o troço não ia dar certo. Ficou na chuva, endureceu e nunca mais aquilo se separou. E quando ele queimou essas pedras, ele percebeu que formou umas bolinhas, parecia com as pedras que eram encontradas na ilha, lá perto onde ele morava, tinha uma ilha chamada Portland. Então ele falou, isso aqui parece as pedras de Portland. E ele deu o nome do produto de cimento Portland. Isso está na patente, está escrito nesse documento que ainda é de posse da família Aspdin. Alguém arrisca a dizer a profissão desse cara aí, Joseph Aspdin? Pedreiro. E tem a patente do cimento até hoje. Todo cimento fabricado em qualquer lugar do mundo tem o nome de cimento Portland, porque isso está na patente e é obrigatório. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Esse é o barco de Lambeau. Um cara francês chamado Lambeau fez uma estrutura de arame e revestiu com uma argamassa de cimento para fazer um barco. Foi daí que se percebeu que podia juntar aço e cimento junto. Aí vem a história, porque são materiais com propriedades diferentes. O concreto resiste muito bem à compressão, que é esse esforço aqui. E o aço, a tração. Quando você junta os dois, você tem um material perfeito. Resiste à compressão e também à tração. Nós tínhamos um consumo de cimento em 2003, aqui no Brasil, um consumo per capita, menor que o do Sri Lanka. Hoje a coisa inverteu. Hoje o Brasil está bem em termos de crescimento, principalmente na construção civil. Esse é um gráfico que me dá consumo per capita de cimento em vários países, com 311 quilos por habitante por ano. Olha os Estados Unidos, 227. Esse número dos Estados Unidos estava aqui, em 800. O que aconteceu aí? A crise imobiliária americana. O país parou de crescer. Quando o país para de crescer, para de consumir cimento. Porque a alavanca não tem como. Você vai fazer uma fábrica, você vai construir um escritório, tudo você vai usar cimento para fazer essa edificação. O crescimento do país depende do consumo de cimento. Olha a Turquia aqui, 650 quilos, é o dobro do nosso e mais um pouco. E a China, que é a maior produtora de cimento do mundo, com 1.400 quilos de cimento por chinês. E tem chinês. Dentro de uma obra, o custo do cimento é de 3,83%. É um pouquinho maior que o dos tubos de PVC. A mão de obra de vocês, 45%. Graças a Deus, né? A gente comeu pão que o diabo amassou a vida inteira. Agora a mão de obra está reagindo, está crescendo e está sendo valorizada. E está sendo mais valorizada mão de obra especializada, que é o que os senhores e senhoras estão fazendo aqui. Quem está participando desses treinamentos está se especializando. É o que o mercado quer hoje. Profissionais especializados. Por isso que o valor está agregando. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Agora nós estamos na oficina prática de alvenaria.
onde os alunos montaram essa obra, e aqui já está na fase de acabamento. Falando em acabamento, nós iremos falar agora sobre o curso de azulegistas, que a mão de obra feminina faz ser necessário por causa do capricho. Então, a maioria das construtoras estão contratando as mulheres. Está aí, mulher, é oportunidade de emprego, assentamento de pisos e revestimentos, não é isso? Tem uma demanda crescente do público feminino, principalmente na área de acabamento, e o curso de azulejista vem formar essa mão de obra que está faltando no mercado. Então a gente quer fazer um convite especial às mulheres que venham fazer o curso de azulejista, que com certeza é emprego garantido e uma renda extra para a família. Quando é que começa esse curso? Para o dia 25 ou para o dia 8 de abril. Tá aí, mulher, uma excelente profissão, está em ascensão, uma boa remuneração. Quer qualificar sua equipe para o mercado da construção civil? A escolha certa é o Instituto da Construção. Cursos de eletricista instalador, gesso acartonado, instalador hidráulico, pedreiro assentador e azulejista, pintor de obras e mestre de obras. Em Curitiba, fone 30860061. E a gente faz uma argamassa com cimento e um traço específico, que é sempre o mesmo traço em qualquer lugar do mundo. E faz um corpo de prova, que é um cilindrozinho, tem 5 de diâmetro por 10 de altura. E esses corpos de prova, 2 deles são rompidos com 1 dia, 2 com 3 dias, 2 com 7 e 2 com 28. Porque 28 dias é a classe final de resistência. Quando eu digo é um cimento 32, classe 32, eu estou afirmando que esse cimento, depois de 28 dias, aquele meu corpinho de prova tem que aguentar 320 quilos por centímetro quadrado. Ele tem que aguentar 320 quilos em 1 centímetro quadrado. O corpo de prova tem 20 centímetros quadrados, se calcular a área. Com 320 quer dizer que ele tem que suportar um corpinho de prova daquele 6.400 quilos. Senão o cimento está fora da especificação. 32 por quê? Porque nós estamos hoje participando do Sistema Internacional de Medidas, onde a medida adotada para resistência não é mais quilograma-força por centímetro quadrado. Está usando o sistema internacional, que é em MPa, megapascal. 1 megapascal é mais ou menos 10 quilos por centímetro quadrado. Então é só colocar um zero a mais que vocês já estão, que vocês conseguem associar. Por que isso? Porque os americanos ainda usam libra por polegada quadrada. Aí na Inglaterra era de libra por pé. Aí tem galão, virou uma bagunça, o mundo inteiro cada um usava uma medida. Então usaram um sistema internacional, todo mundo usa a mesma medida. Medida de resistência é MPa, megapascal. Megapascal, 1 megapascal, mais ou menos 10 kg força por centímetro quadrado. Então 320 kg por centímetro quadrado. Se preocupem na obra de vocês em controlar a qualidade da areia, da brita, até da água que vocês estão usando. Você tem que ter uma areia de boa qualidade, uma areia limpa. Você tem que ter uma brita que seja angular, que não seja lamelar, que não tenha muita casquinha, não seja chapada, que seja mais redondinha. É o ideal para você fazer teu concreto. Uma areia limpa, isenta de matéria orgânica. Cimento não se preocupa, a fábrica faz isso. As fábricas no mundo certificam os cimentos. A qualidade do cimento não é preocupação de vocês. É a única coisa na obra que a gente diz assim, ó, não precisa se incomodar com isso. A fábrica faz o controle. A durabilidade do cimento, quanto tempo ele dura dentro da embalagem? 30 dias. Não é que ele vai estragar, mas ele vai começar a hidratar e vai começar a perder propriedade. Porque a embalagem é de papel e o papel absorve água. Se fosse plástico, não iria acontecer isso. A vida útil dele ia ser bem maior. O cimento sai de dentro do moinho a 80 graus Celsius. Se eu embalar, e ele sai dali e já vai para a embaladeira. Se eu embalar isso, não tem saco plástico que aguente. Ah, não, mas eu vou estocar no meu silo. Um silo daquele pega 2, 3 mil toneladas. O tempo para dissipar esse calor lá dentro é de uns 2 meses, mais ou menos. Já foi embora e não dá tempo. Por isso que as embalagens não são de plástico, elas são de papel. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Como é que eu vou botar meu cimento lá na obra? Em cima de um pallet, afastado da parede, afastado do chão. Quando está frio, o que acontece com a umidade na parede? Condensa. Eu tenho água na parte mais fria, no chão ou na parede. O saco de papel absorve a umidade. 10 pilhas de altura no máximo. Por quê? Se eu colocar, essa embalagem foi projetada para isso, se eu colocar 20, colocar um pallet em cima do outro, aquele coitadinho que está lá embaixo, ele está assim na parede, tá? Encostado no papel. Ele absorve a umidade mais rápido e endurece o último na pilha. Afasta da parede para ventilar, para ele não tocar, porque é aqui que ele vai absorver a umidade, e aquele papel, encostou, ele chupa a umidade. Então deixa ele ventilar e não empilha um pallet em cima do outro. É 10 sacos, um em cima do outro, para não espremer o último, para não absorver a umidade. O cimento só vai hidratar quando ele encontrar água. Lembrem que no inverno aqui nós chegamos a 80%, 90% de umidade no ar. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Quando eu fizer concreto, é manter úmido, não pode secar.
7 dias pelo menos. Uma dicasinha com relação à cura. O importante é manter úmido. Você pode botar uma lona preta por cima, porque daí a água não vai embora, ou areia, ou serragem. Existe uma manta própria para isso, que parece um cobertor velho, que esse cobertor corta-febre, que a gente coloca em cima da laje e joga água uma vez por dia, uma vez cada 2 dias. O importante é que na primeira semana ele não pode desidratar. Curiosidades interessantes, construção dinâmica na TV. Cimento é isso, durabilidade. Tudo que a gente fizer hoje vai durar pelo menos 150 anos, se bem feito. Vocês estão aqui para isso. Se for bem feito, a vida útil de uma peça feita de cimento é 150 anos. Não é que vai acabar. Daqui 150 anos você vai ter que fazer a primeira manutenção. E não é no cimento, é no aço que vai estar lá dentro. E este foi um pequeno trecho da palestra sobre cimento e concreto que o Sérgio realizou aqui no Instituto da Construção. Agora nós iremos para o nosso último intervalo de comerciais e após as palestras da Tigre e da Brica. Nós já voltamos. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. É uma parceria super importante, a Tigre investe sempre nesse tipo de parceria. Aqui o Instituto da Construção nos deu essa abertura, estamos trabalhando junto com eles nesse sentido. Então é uma coisa muito legal que vai fortalecer o nosso laço com o profissional, como o nosso laço também com as escolas, né, como é o Instituto. Falando de produto, trazendo a informação das partes técnicas do produto mesmo, a condição de fazer o uso de maneira correta. Então, é muito legal essa disposição deles buscarem, né, a virem numa palestra, de repente, numa sexta-feira, né, e abrir o espaço para a gente estar levando a nossa informação. Como Tigre, só tem Tigre. Hoje eu estou aqui no Instituto da Construção para dar uma palestra sobre as placas cimentícias fabricadas pelo Grupo Brica e sobre steel frame, que é a construção a seco, né, que tem a estrutura de aço, que é revestida externamente com a placa cimentícia. Eu vim aqui hoje para esclarecer dúvidas, né, sobre esse tipo de sistema, sobre a qualidade do sistema e sobre a forma de se construir. Então hoje é uma palestra bem explicativa, né, introdutória no assunto. Então a gente consegue explicar, né, com muita calma, assim, sobre esse tipo de sistema, apresentando fotos, apresentando obras, né, fotos de obras, onde todo mundo consegue visualizar bem esse tipo de construção. É realmente uma oportunidade de melhoria na construção civil, né, na mão de obra, e como o steel frame, a construção seca, ela está sendo introduzida no Brasil agora, já existe há muito tempo, mas no Brasil tem poucos profissionais. A gente enxergou junto com o Instituto da Construção uma possibilidade de melhoria da mão de obra e treinamento dessa mão de obra. O Instituto da Construção veio para agregar qualidade na construção civil, é assim que eu vejo eles hoje, sabe? E eles têm uma estrutura muito bem montada, assim, com profissionais muito interessados em melhorias mesmo e qualificação de profissionais. E a gente fez essa parceria acreditando mesmo na capacidade deles e nossa, né, de influenciá-los e ajudá-los na execução dos cursos de construção a seco. Por que o Instituto da Construção promove essas palestras? Para valorizar os seus alunos e também valorizar as empresas parceiras. Falando em cursos, agora o Arilton vai falar quais os cursos estão abertos para que você também possa participar. Está com vaga disponível agora para o curso de mestre de obras, para o curso de pedreiro assentador, para azulejista, gesso acartonado, pintor, hidráulica e elétrica. As nossas matrículas estão disponíveis no 3086-0061 ou diretamente aqui no Instituto, na Avenida Senador Salgado Filho, 3207. A gente aguarda todo mundo para que possam fazer a matrícula e se tornar aquele profissional que o mercado deseja. E todas as profissões ligadas à construção civil está tendo uma remuneração muito boa. Exatamente. A gente fez uma pesquisa recentemente e a gente identificou que o mercado está procurando esses profissionais. Não consegue identificar e nem localizar. E hoje o Instituto prioriza a formação e a qualificação desses profissionais para que ele possa oferecer e se encontrar na empresa que o mercado procura. Se você for numa empresa de RH ou uma construtora que quer qualificar os seus funcionários que não têm qualificação, o local é aqui. Nós temos mais que agradecer a sua audiência e semana que vem mais matérias super interessantes para vocês. Obrigado, Arilton. Obrigado a todos e a gente aguarda vocês no Instituto da Construção. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção.